Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos lá. A Marcha para o Oeste. Estados Unidos, século XIX. O processo de desenvolvimento dos Estados Unidos se deu pela ocupação territorial e conquista do oeste estadunidense. George Washington, então, em 1789 e 1797, ele lança um projeto de desenvolvimento industrial e comercial em todo o estado, na verdade, abrangia todos os Estados Unidos. A ideologia era muito simples para a ocupação. Era a doutrina do destino manifesto. Deus, então, manifestou, segundo o pensamento dessa doutrina, a sua vontade escolhendo os americanos para ocupar as terras entre os oceanos, de leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico, civilizando os povos considerados, então, para os norte-americanos como inferiores. Lembrando também que existe aqui o pensamento religioso, né, a pregação do evangelho aí para todos os povos do mundo por meio do oráculo, que seriam, então, os Estados Unidos. O processo, então, teve um incentivo e doação de terras pelo governo, expropriação e massacre de milhares de índios ocupantes das terras que se negavam à nova cultura. Pelas guerras e epidemias foram mortos aproximadamente 1 milhão de índios. Os demais seriam confinados em reservas federais. Alguns povos indígenas norte-americanos aqui, nós vemos nessas imagens, índios Cherokees, né, bastante conhecidos, os índios Moicano, índios Sioux, né, temos aqui ao lado uma aldeia Sioux, que lembra muito aquela entrada do Beto Carreiro, o Old, lá em Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Temos aqui em cima os Cheyennes, né, e por fim ali os índios bastante conhecidos, Apaches. Existem muitos outros povos, né, esse aqui são alguns dentre muitos. Dois fatores que determinaram a marcha para o oeste estadunidense: a descoberta do ouro, né, que iniciou ali na Califórnia, e o início a migração e desenvolvimento infraestrutural, ou seja, a construção de linhas férreas ali para o escoamento do ouro e de tudo que se pudesse explorar no oeste americano. Entre 1820 e 1860 houve um aumento de 23 para 33 estados. A população de 9 milhões passou para 31 milhões. Se olharmos para a data aí, nós temos praticamente 40 anos de exploração. Nessas imagens agora nós vemos um pouquinho ali como aconteceu a expansão territorial, né? Começando ali, lá em cima, o território das 13 colônias após o reconhecimento, então, da independência em 1783, lembrando que a declaração foi em 1776, e a independência mesmo, pelo Tratado de Paris, que houve o reconhecimento mundial, foi em 1783. Em 1803, houve a compra de territórios franceses, por exemplo, a Louisiana, né? Napoleão necessitava de dinheiro para financiar suas guerras, e ele acabou negociando esse território ali também com os Estados Unidos. Em 1819, a aquisição do território da Flórida, que pertencia à Espanha, os Estados Unidos ofereceram seus créditos sobre o Texas em troca desses territórios. Em 1845, a anexação do Texas, então, que havia sido separado do México desde 1836. Em 1846, uma nova divisão do território de Oregon, realizada após o acordo com a Inglaterra. Em 1848, temos o Tratado de Guadalupe Hidalgo, encerrando a guerra entre Estados Unidos e o México, resultando na perda territorial mexicana, cerca de 1/3 da área territorial do país. Em 1854, então, nós temos ali a pendência do Tratado de Guadalupe de Hidalgo, que na verdade resulta na compra do território mexicano ali. Então nós vemos ali nessa sequência de quadros ali como se deu toda a ocupação territorial e a expansão territorial dos Estados Unidos da América. Vamos falar um pouquinho da Guerra da Secessão. Secessão quer dizer separação, 1861 a 1865. A segunda, também conhecida como a Segunda Revolução Americana, foi uma guerra civil, americanos contra americanos. As raízes da Guerra da Secessão estavam nos tipos de colonização entre o norte, que era uma colonização de povoamento, onde você tinha ali a policultura, você tinha ali um trabalho assalariado, as terras eram minifúndios, não eram tão grandes, e também havia uma preocupação com o consumo interno dos produtos produzidos ali no norte. No sul se deu ali um processo
mais de colonização por exploração, onde se você tinha o trabalho escravo, grandes plantações, geralmente policulturas de algodão e muitos outros produtos que eram produzidos para exportação. Então, essa grande diferença entre o norte e o sul ali, nas colônias de povoamento, nas colônias de exploração, que fizeram aí parte dessa colonização norte-americana, dentre as 13 colônias, é que foi uma das raízes da causa da guerra da secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então, no norte ali, nós temos a burguesia industrial, eles queriam expandir o seu mercado interno para o sul e acabar com a escravidão. Queriam manter, na verdade, os Estados Unidos. No sul era diferente, era mais voltado para a agroexportação, precisavam dos escravos e queriam, então, a separação dos estados do sul. Então, nós temos aqui, nessa projeção ali, colorida, essa divisão ali dos estados. O contraste que havia das políticas econômicas entre o norte e o sul. No norte era dominado pelo Partido Republicano. O grupo dominante era os industriais, o setor predominante era a indústria, o sistema de trabalho era assalariado, anti-escravista e uma política econômica protecionismo tarifário, limitação de importações e garantir vendas no mercado interno. No sul, quem dominava mais ali era o Partido Democrata, menos conservador, o grupo dominante ali dos latifundiários, um setor predominante, agroexportação, principalmente de algodão, sistema de trabalho, escravidão, política econômica contra tarifas protecionistas, pois eram importadores de bens europeus. E o objetivo deles era exportar a toda a produção que se fazia no sul. A Guerra da Secessão, então, lá nos estados do norte, também era conhecido como os Yankees. Então, ali predominava comércio, indústria, trabalho livre, fim da escravidão, benefício ao comércio. Os republicanos dominavam ali, nós temos a figura aparecendo ali de Abraham Lincoln, que teve a vitória nas eleições de 1860, que prometeu que, ao ganhar, ele faria o fim da escravidão, e realmente o fez em 1863. Construiu muitas ferrovias ali, fortaleceu muito o comércio interno dentro dos Estados Unidos. Abaixo no sul ali, representado pela bandeira ali, nós temos os confederados, que eram os estados do sul. Latifúndios, grandes propriedades de terra, manutenção da escravidão e agricultura, era o pensamento deles. Democratas como Jefferson Davis acabavam aí apoiando a escravidão e também exportar muito algodão, por isso tinha-se muitos portos. Com a vitória de Abraham Lincoln, então, no norte, os resultados foram a expansão e o acesso aos 2 oceanos, que acabou tendo como consequência o aumento do comércio internacional. Teve como resultado também o aumento populacional, né, e a consequência, o desenvolvimento do mercado interno. Teve como resultado o desenvolvimento dos transportes e, como consequência, maior circulação de produtos e pessoas. Teve como resultado migração europeia e, por consequência, mão de obra pesada e qualificada. E, por fim, nós temos como resultado o desenvolvimento industrial, com toda a unificação dos estados, e a formação é a consequência das classes burguesas e operárias. Temos ali, então, o patrão e o proletário. Em 1863, então, nós temos a proclamação, o fim da escravidão, e um estímulo aos ex-escravos do norte para se engajarem na guerra e adesão dos escravos do sul à reação anticonfederada. Em 1963, na Batalha de Gettysburg, houve uma vitória decisiva para os Estados Unidos. Em 1865, com a rendição dos confederados do sul, né, acabou-se então a Guerra da Secessão. No entanto, o Abraham Lincoln ele é assassinado dentro de um teatro, muito possivelmente por um proprietário, a mando pelo menos de proprietários ali de terras do sul, escravagista. O saldo final da Guerra da Secessão: 600 mil mortes, prejuízos materiais, ressentimentos entre norte e sul, fortalecimento do racismo no sul, porque não havia aceitação do fim da escravidão, e uma recusa de incorporação social dos ex-escravos. Funda-se ali então a Ku Klux Klan. Na verdade, era uma espécie, um movimento ali racista que exterminava literalmente negros, perseguia e exterminava negros.
Martin Luther King, então, ele é um dos negros que lutou muito contra o racismo ali, só que já em 1955 houve o caso ali, famoso caso da Rosa Parks, que ela se nega a se levantar do ônibus, do seu assento ali, e dar um lugar para um branco. Acaba sendo presa e Martin Luther King, então, vai ser o advogado dela. Cria-se grandes movimentos, reunindo igrejas protestantes negras em todos os Estados Unidos e conseguem por fim a essa lei de segregação racial, onde se tinha lugares limitados para brancos e para negros. E daí por diante a luta contra o racismo ela perdura até hoje, porque às vezes a lei existe, mas o preconceito cultural demora muito mais a se estabelecer. É isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho da Guerra da Secessão, né? Valeu, até a nossa próxima aula. Continue firmes estudando aí o assunto. Tchau, tchau. É isso aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Por enquanto é só. Mas nos veremos com certeza nas próximas aulas. Até lá então, pessoal.